Respondeu: não insista comigo, que para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei; onde ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não mais insistiu. Capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente da parte de seu marido. Era um homem rico, influente, e pertencia ao clã de Elimeleque. Chamava-se Boaz. Versículo 11 do capítulo 2 está escrito assim, Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com o povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não invalidando a oração dos irmãos que aqui orou, vamos estar clamando ao nome do Senhor mais um instante. Poderoso Deus e eterno Pai, nós estamos no janeiro profético, o janeiro voz profético, a qual o Senhor deu ao teu servo e à tua serva esta incumbência de estar ministrando durante todo este mês a respeito da voz profética do Senhor para a tua igreja. Esta é a igreja pentecostal Leão da tribo de Judá, que nasceu no coração do teu servo e também no coração do Senhor. Ah, Pai querido, toma a tua igreja em tuas mãos. Eu sou tão pequeno e fui convidado para estar essa noite nesta casa, ministrando ao coração dos teus santos, meu Deus. Então dai-me graça nesta noite. Dai-me, Senhor, esta grande oportunidade. Eu costumo dizer, meu Deus, que a tua palavra nos revela que a terra está cheia da tua glória. E por que não dizer, esta igreja está cheia da tua glória? Oh, meu Deus, permaneça conosco nesse instante e dai-nos graça, Pai, para continuar nesta presença santa do Senhor. Assim nós orando, crendo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Amados, essa passagem bíblica de apenas 4 capítulos nos traz um grande entendimento da parte do Senhor para conosco, aonde a Bíblia fala a respeito de uma família que vivia em Belém, e o esposo, o chefe da casa, se chamava Elimeleque, e a sua esposa chamava-se Noemi. E ele tinha naquela oportunidade 2 filhos homens, e era naquela época em Israel uma grande dádiva de Deus a pessoa ter 2 filhos homens na casa. Então, amados, eles ficaram sabendo, tomaram conhecimento de que uma grande fome estaria vindo da parte do Senhor, porque
Naquela época, essa forma de punir os desobedientes era justamente com a escassez, para que o povo voltasse para o Senhor. O período dos juízes em que viveu esta família foi marcado por inúmeras idas e vindas do povo. Por que você diz isso, pregador? Idas e vindas, o povo pecava, Deus enviava o juiz sobre o povo, e o povo se arrependia e voltava ao caminho do Senhor. Foram momentos de idas e vindas. Foram muitas as vezes que o Senhor teve que libertar o povo através das mãos de Débora, que a nossa irmã Jéssica pregou aqui há uns dias atrás, através de Sansão, né? E outros juízes que julgaram a terra naquele tempo. Então essa família, ao tomar conhecimento, ao saber que estava passando por aquela situação, e pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós entendemos que Elimeleque, gente, era um homem de condições, um homem que tinha terras, um homem que era rico. E o que significa isso? Sair da presença de Deus. O local que ele morava chamava-se Jerusalém, Casa do Pão. E ele deixou por aquele período para ir morar nos campos de Moabe, povo inimigo do povo de Deus. Eu estava lendo um comentário da Bíblia King James, e eles falou em algum instante, e eu não concordei, de que tanto Elimeleque quanto Noemi juntos concordaram em ir para as terras de Moabe. Os filhos não puderam falar nada, porque, pelo que entendemos, eles eram crianças ainda. Mas entendo eu que a decisão foi por parte de Elimeleque. Noemi, entendo eu que era uma serva do Senhor, crente fiel. E naquela época, a mulher não tinha muito, não podia dar muita opinião, falar a respeito de alguma coisa. Geralmente os homens tomavam decisões e as mulheres seguiam para que onde fosse. E esse homem, com medo talvez, porque a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor. E esse homem talvez, entendo eu, que decidiu a seguir a sua vida, tomar o seu rumo próprio, né? Não observando os conselhos do Senhor, que tanto falou que após eles entrarem na terra prometida era para eles não sair, e que também não era para dar os seus filhos a casar em casamento a outras famílias dos outros povos vizinhos, para não se acostumar com os deuses estranhos que eles seguiam. Então o Senhor, acredito eu, que a saída daquele homem, daquelas terras, da casa do pão, ele perdeu ali a bênção do Senhor. Ele ficou desprovido da bênção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra de todo mal. E nesse instante, ao virar as costas e ir para as campinas de Moabe, acredito eu, tenho a convicção de que ele perdeu essa proteção e passou a viver de qualquer maneira. A sua mulher, porém, entendo eu, que continuou na presença de Deus. Há quem diga que
Em outras pregações que eu já ouvi, alguém dizer que o Elimeleque era um desviado, mas que Noemi era a serva do Senhor. Então eles partiram ali para aqueles campos de Moabe, ficaram ali por algum tempo, e a palavra de Deus diz que morreu Elimeleque. Elimeleque morreu e Noemi fica viúva. E ali aquela mulher ainda permanece ali por um tempo, diz a Bíblia que por quase 10 anos ela ficou ali com os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia vai dizer que esses meninos, esses rapazes, eles se casam com 2 jovens de Moabe, 2 moabitas, contrariando assim mais uma vez a palavra de Deus que dizia que não devíamos os filhos de Israel casar-se com mulheres estrangeiras. E eles ficaram ali por cerca de quase 10 anos, e a palavra de Deus vai dizer que também morreram Malom e Quilion. E ali ficou Noemi e as suas 2 noras, uma conhecida por Ruth e a outra órfã. A palavra de Deus vai dizer que Noemi tomou conhecimento naquelas terras que o Senhor tinha voltado a abençoar o teu povo. E Noemi ali é exemplo daquele filho pródigo que o Senhor falou. Ela tomou a decisão de voltar para Israel, voltar para a casa do pão. Aleluia! E ali aquela mulher iniciou a sua trajetória de volta, e as suas 2 noras seguiram com ela. No meio do caminho ela tomou uma decisão. A conversar, reuniu as noras e falou: volte para a casa dos seus pais, dos seus parentes. Eu não tenho nada a oferecer, não tenho condições, já estou velha, não tenho condições de gerar filhos para que vocês se casem. Porque existia um costume em Israel de que quando uma jovem, uma mulher ficava viúva, era dado a ela um outro filho da família, para que desse continuidade na família. Chamava lei do levirato. E os parentes mais próximos, se uniam ali e tomava aquela decisão de dar continuidade na família. E a palavra de Deus vai dizer que elas já juntaram e choraram muito, e Noemi abençoou e mandou que elas voltassem para suas casas. Porém, como nós lemos aqui, a Ruth, ela insistiu em continuar com a sua sogra. E eu faço aqui a minha conjectura, você também pode fazer a sua aí. Entendo eu, o que leva uma pessoa a se apegar a outra e seguir a outra? O carisma, o amor, o carinho, mas também entendo eu que Noemi pregava para aquelas noras. Nos momentos que estavam em conversa, Noemi ensinava os costumes e falava do que Deus tinha feito, das grandes obras que o Senhor tinha feito, porque era de costume, era obrigação dos pais contar para os filhos a história do Deus de Israel. E as pessoas
que tinha esse costume, executava com grande maestria, a ponto de ser muito fiel aos seus ditos, falando que o povo esteve no Egito como escravo. Falaram da mão forte e poderosa do Senhor que abriu o mar vermelho. Falaram da abertura do Jordão para que o povo passasse, das guerras que o Senhor venceu. E essas mulheres, ouvindo isso, acredito eu, que elas tomaram essa decisão. Porém, Orfa resolveu voltar para a casa dos seus pais. Porém, Ruth bateu o pé, firmou o pé e falou: eu não te deixo. Eu só vou te deixar no dia que eu morrer. Eu vou com você aonde que você for. E o seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. Acredito eu que quando Deus escuta, porque tudo que falamos, tudo que pensamos, o Senhor sabe e conhece. Eu acredito que com essas palavras a Ruth ganhou o coração do Senhor, sendo ela uma moabita, uma pessoa estrangeira que vivia, num país estranho, que não professava a mesma fé que os filhos de Israel. A Ruth, ao falar estas palavras aqui que nós acabamos de ler, ela ganha o coração do Senhor, e o Senhor passa a olhar a Ruth diferente. E a Bíblia diz que elas seguiram junto para Israel, e ao chegar na cidade, há ainda um reclame da parte de Noemi, A gente tem costume de reclamar, A gente às vezes murmura, mas Deus, entendo eu, que queria muito abençoar aquela família. Aquela mulher, ela não desistiu do Senhor. Ela entendeu que essa situação que ela viveu ali nas terras de Moabe, com a morte do marido e também dos seus 2 filhos, ela entendeu que eles estavam, que o marido tomou decisões erradas e que os filhos também tomaram decisões erradas. Se você ler o livro, você vai ver que ela entende que houve um castigo, houve uma cobrança da parte do Senhor em ter levado os seus 2 filhos e o seu marido. E entende ela que tem que voltar à casa do pão. Voltando elas, Noemi e Ruth, a Bíblia vai dizer que Noemi, que o esposo de Noemi tinha um parente muito rico, um homem com muitas terras. Eu acredito, pastora, que esse homem era um solteirão já, porque a Bíblia deixa bem claro que em um momento, quando ele conversa com a Noemi, com a Ruth, ele chama ela de jovem. E essa mulher, quando chega a Israel, isso aqui eu já ouvi aqui muitas vezes, que Deus não gosta de pessoas que não quer trabalhar. Deus não abençoa a gente que não... Se você pega e arregaça as mangas e parte para cima, Deus está no controle e vai te abençoar. Porque essa mulher, gente, ela chegou na cidade, lá em Belém, e ela não ficou de braços cruzados. Ela chegou e já foi para o campo colher espigas. Era a época da colheita, e ela foi para um campo, justamente o campo aonde que era de propriedade do senhor Boaz, um homem poderoso, homem rico. A Bíblia vai dizer, chamar ele de homem rico, um homem rico e influente, e pertencia da tribo do clã
da tribo de Judá, a qual também pertencia o Elimeleque. E esse homem perguntou aos seus ceifeiros: de quem é essa moça, quem é essa jovem? Eles falaram: essa que veio com a Noemi, ela é moabita, e pelo trabalho dela, pela desenvoltura dela nos campos, ele depois vai chamar ela de mulher virtuosa. Aleluia. E diz a Bíblia que em um momento ele se agrada dela, ele começa a gostar do trabalho da Ruth. E creio eu que o próprio Deus se encarregou, o próprio Deus foi culpido de encarregar a paixão daqueles dois, de maneira que ele começou a gostar dela e ela dele. Eita! E Deus foi fazendo a obra. Sabe o que eu entendo com isso? Que ninguém que serve a Deus fica abandonado. A palavra de Deus fala assim: se você vier até mim, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Se você tiver um compromisso com o Senhor, Ele vai cuidar de você. Se você se achegar a Ele, Ele vai chegar. Porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor para conosco são os melhores. Deus quer abençoar, gente. Deus quer proteger, Deus quer guardar, Deus quer ser o seu alimento, o seu remédio. E essa mulher, uma pessoa estrangeira, que se nós fôssemos olhar aos olhos da Bíblia e dos costumes do povo de Israel, ela não ia ter nenhuma oportunidade ali naquele lugar, gente. A verdade é essa. Porque a palavra diz que não era conveniente que os filhos de Israel casassem com mulheres estrangeiras. Mas ali houve uma redenção de Deus. Deus enviou para aquela família um homem que muitos, e eu entendo perfeitamente, que ali o Boaz veio como uma figura de Jesus Cristo, o resgatador. Esse homem foi o resgatador da família da Noemi, porque a Noemi ficou só. Os campos que ela havia deixado para trás já tinham se perdido. Seu marido já tinha ido, seus filhos também. Ela estava uma mulher meio que abandonada, talvez desprezada, porque naquele tempo uma pessoa que ficava viúva, tanto é que a Bíblia fala para cuidar das viúvas, ter misericórdia das viúvas, porque naquele tempo era muito complicado ficar viúva. Então Deus, aprove a Deus levantar aquele homem, o nome de Boaz, para resgatar aquela família. E disse a Bíblia que ele fez todos os procedimentos corretos. O livro é tão pequenininho, mas é tão bom de você ler. E ele fez todos os procedimentos corretos. Ele foi ali, quando desejou a resgatar a família, ele lembrou que tinha uma outra pessoa mais próximo ainda, e ele foi conversar com a Bíblia não revela o nome, mas ele foi conversar com essa pessoa e falou: olha, eu estou pretendendo
resgatar as terras de Noemi, mas o parente mais próximo a você. E aquele parente até falou: eu vou resgatar. Mas aí ele falou assim: olha, você também precisa resgatar a nora dela, que se casou e ficou viúva. Aí aquele parente foi e dispensou, falou: não, então para mim não dá, eu já sou casado, eu já tenho. Aí passou, a Bíblia vai dizer que ele pegou a sandália, naquele costume, né? Quando a pessoa passava a oportunidade para outra, pegava a sandália e entregava. E passou a sandália para o Boaz, e o Boaz fez saber às pessoas daquela cidade, os maiorais daquela cidade, que ele estava ali resgatando, comprando as terras de Noemi, e também resgatando ali a Ruth, se tornando ali uma figura que também foi usada para nos resgatar, que é o Senhor Jesus. Essa tomada de decisão de Boaz, ele cita lá no capítulo 4, eu vou ler para vocês aqui, não precisa. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. E as mulheres disseram: Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Está vendo aí o resgatador? E que o seu nome seja celebrado em Israel, e o menino que lhe dera dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que ama e que é melhor do que 7 filhos. Olha a nora aí, olha Deus no controle. Deus está no controle de tudo, irmão. Deus está no controle de tudo, de tudo. Se você, crente, às vezes passa por uma situação complicada, difícil. Nós já passamos por um momento difícil, eu mais a minha esposa já passamos por um momento apertado, difícil. E Deus teve misericórdia, Deus usou de misericórdia. Mas não deixa a casa do pão, não. Por mais que está passando por aquele momento complicado, fica firme na casa do Senhor. Fica firme, sabe por quê? Para que não sobrevenha coisas piores. Você vê a decisão desse homem de sair das terras e seguir para Moabe. Que escapou foi só Noemi. E ainda Deus usou de misericórdia, que a família deu prosseguimento à família. Deus colocou a Ruth, olha só, uma moabita, uma mulher que era estrangeira, Deus colocou ela na genealogia de Jesus. Que a Ruth foi a mãe de Obed, pai de Jessé, pai do rei Davi, e assim vai seguindo até José, marido de Maria, mãe de Jesus. Então você vê que a Ruth esteve na genealogia de Jesus. Eu estava dando uma olhada na descendência de Judá, porque o Senhor Jesus é da descendência de Judá, é o leão da tribo de Judá. Tantas coisas que aconteceram na família de Judá.
que começou, se você for lá ver lá no começo de Judá, filho de Jacó, se você for estudar a história de Judá, do povo de Judá, desde quando começou lá, você vai ver que teve muitas confusões, muitos problemas, irmão. Mas aí é que nós vemos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Eu acho que Deus permitiu esses acontecimentos extraordinários na família de Judá, justamente para nos mostrar que a misericórdia do Senhor é grande. Que já deu confusão lá no começo, né? Os dois filhos que Judá ia dar prosseguimento na descendência, não puderam. E o filho que deu prosseguimento foi o filho da nora. Olha que confusão. E outras, né? Se você for seguindo, né? Então, vamos ficar firmes no Senhor. Vamos permanecer firme. Não vamos deixar nos abalar por coisas que podem nos tirar a nossa bênção. Vamos clamar a Deus, vamos profetizar a bênção, vitória sobre as nossas vidas. Que todas as vezes que nós clamamos, nós profetizamos bênção. As pregações aqui da nossa diaconisa Renata, no mês de dezembro, que nós devemos profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu aprendi isso, eu profetizo todo dia. Todo dia eu estou profetizando a bênção do Senhor para a nossa família, para a nossa casa. Eu estou consagrando a minha vida ao Senhor, estou consagrando o meu trabalho, a minha família ao Senhor. Todo dia eu falo assim: Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. Trabalho, porque Deus está no controle mesmo. Tudo está na mão do Senhor, nada escapa dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor fala: operando eu, quem impedirá? Não há como impedir o trabalhar do Senhor. Então nós estamos terminando aqui a ministração dessa noite, pela misericórdia de Deus. E quero pedir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus que está nesse lugar, para que você fique firme. Esse ano tem muitas pessoas falando que é um ano de muitas complicações, tem muitas palavras negativas. Se você começar a ver a internet, ficar ligado tem muitas pessoas falando que tem muita coisa ruim para vir aí, mas eu só creio nas coisas boas. A hora que falam assim, a coisa está feia, não está nada, Deus está no controle. Nós vamos perecer, nós não vamos nada, nós vamos vencer, porque a palavra de Deus nos garante isso. O nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus poderoso, Ele não perde batalha. Por mais que as condições estejam contrárias, a boa mão do Senhor é conosco. A boa mão do Senhor está sobre nós, sobre a igreja dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a nossa oportunidade em nome de Jesus. Eu continuar orando pelos irmãos, tá? Orando pelos irmãos aí pelas madrugadas, pedindo ao Senhor. Deus tem dado graça, né? Então nós temos aproveitado essas ricas oportunidades. Nós vamos estar encerrando agora, que nós vamos orar, né, pastor? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, que afinal de contas é janeiro voz profética. Amém? Agradeço aqui a minha oportunidade. Vamos orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Deus abençoe, amém, presbítero Rodrigues, essa palavra abençoada. Amém? Glória a Deus.